Rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Então é o seguinte, a aula de hoje nós vamos falar sobre operações com potências, tá ok? E para a gente falar um pouco sobre essas operações, antes eu queria explicar uma coisa para vocês, né? Por que a gente fala que um número ele é elevado ao quadrado quando ele é elevado a 2, né? A gente tem essa mania, né? Tal número ao quadrado, tal número ao cubo, né? Depois a gente fala a quarta, a quinta, a sexta, né? Mas por que ao quadrado ou ao cubo? Só que é uma referência à geometria, tá bom? Então quando a gente fala que um número é ao quadrado, quer dizer que é referente ao quadrado perfeito mesmo, né? Aquele quadrado que tem todos os lados iguais, né? Então, se eu tiver aqui um quadrado perfeito de área 25, por exemplo, subentende-se que se ele for um quadrado perfeito, subentende-se que cada lado desse quadrado tem 5, não é isso? Então, por isso que eu digo 5, por exemplo, aqui, vou pegar esse 5 e jogar ele para cá, por isso que eu digo 5 ao quadrado, né? Porque 5 vezes 5, lado vezes lado de um quadrado perfeito, vai me dar um outro número, que é o 25, que é o resultado que seria aqui se fosse 5 ao quadrado, tá bom? Então, esse quadrado é só uma referência à geometria de um quadrado perfeito, tá ok? E isso vale para o cubo também, né? No caso aqui, por que um número é elevado ao cubo, né? Porque aí agora o quadrado, né? Ele já não é mais um quadrado, né? Ele é um cubo. Então ele já não vai ter mais lado vezes lado, né? Ele vai ter uma multiplicação de três medidas, né? Lado vezes altura vezes profundidade. Então também é a mesma coisa. Se aqui for um cubo de 125, por exemplo, né? Se ele tiver aqui um volume, né? Porque aqui já não é aqui é a área, aqui já seria volume, né? Se ele tiver um volume de 125, né? 125 unidades de medida, aí pode ser o que você quiser, né? Metros cúbicos, centímetros cúbicos. Se ele tiver um volume de 125, quer dizer o quê? Se ele for um cubo perfeito, né? Um cubo exatamente igual, ele vai ter 5 de largura, por 5 de profundidade e por 5 de altura, entendeu? Então por isso que você fala que o cubo, né, de 125 de volume, ele é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 vezes 5 é 5 à terceira, ou 5 ao cubo. Tá ok? Mas antes de eu me aprofundar nesse assunto aqui, deixa o teu like e também se inscreve no canal, tá bom? Se você ainda não fez. E já aproveita e ativa o sininho, porque aí sempre que eu postar um conteúdo novo, você fica sabendo, tá bom? Vem comigo então, vamos aprender um pouco sobre esse assunto de operações com potências. Vem cá. O primeiro caso é multiplicação de mesma base, tá ok? Multiplicação de mesma base. O que você faz? Conserva-se a base, ok? Soma-se os expoentes, ok? Exemplo, 3 ao quadrado mais 3 à quinta, permanece a base e soma-se os expoentes. 2 mais 5, 3 à sétima. Tá ok? Simples, né? Vamos para a divisão agora? Vem comigo. Divisão de mesma base. Também tranquilo. Conserva-se a base, subtrai-se os expoentes. Tá ok? Exemplo. 5 ao cubo dividido por 5 ao quadrado fica 5 elevado a 3 menos 2, que é igual a 5 elevado a 1, que é igual a 5. Tá ok? Outro exemplo agora. Outro caso. Pessoal, potência de potência, tá? Então você vai conservar a base e vai multiplicar os expoentes, né? Exemplo, 4 elevado ao quadrado, que é elevado ao cubo. Então fica 4 elevado a 2 vezes 3, ó, multiplicando aqui, certo? Que vai dar 4 elevado a 6. Observação, esse 4 elevado ao quadrado, que é elevado ao cubo, não confunda com 4 elevado ao quadrado elevado ao cubo, que eu já postei num dos meus shorts. 4 elevado ao quadrado elevado ao cubo sem os parênteses, quer dizer que esse cubo está elevando apenas o quadrado aqui, e não a base. 2 ao cubo é 8, então fica 4 elevado a 8, tá ok? Diferente de 4 elevado a sexta, tá ok? Vamos continuar? Próximo exemplo, vem comigo. Pessoal, soma de duas bases iguais e dois expoentes iguais. O que você faz? 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado é 2, 6 ao quadrado, ok? Aqui se eu não coloco nada, lembra, né? Que está multiplicando, tá? Então, se você quiser terminar a conta aqui, né? 6 ao quadrado é 36, 36 vezes 2, 72. Tá ok? Então,
6 ao quadrado mais 6 ao quadrado, 2 6 ao quadrado, ok? Vem comigo, vamos complicar um pouquinho mais. Nesse caso, pessoal, eu tenho uma multiplicação aqui de dois termos, mas eles têm bases diferentes. Então agora eu vou tentar manipular, antes eu manipulei a potência, né? Agora eu vou tentar manipular a base, porque olhando para o 9, eu sei que 9 é 3 ao quadrado, não é? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou deixar esse 9 parecido com esse 3 aqui, ó. Então vai ficar 3 ao cubo, que multiplica, abre parênteses, 3 ao quadrado, ok? Ó, esse 9 nada mais é do que 3 ao quadrado, concorda? Então como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 3 ao cubo vezes potência de potência, multiplica aqui, não é isso? Multiplica as potências. 3 elevado a 2 vezes 2, 4. Ok? 3 ao cubo vezes 3 à quarta. Aí eu caí no quê? Numa multiplicação de mesma base. O que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. 3 mais 4, 7. Tá ok? Vamos continuar de novo. Vamos complicar um pouquinho mais. Vem comigo. No caso agora, pessoal, 7 elevado a 3x é igual a 7 elevado a sexta. Qual que é o valor de x? Interessante, né? Bom, vamos pensar um pouquinho aqui. Repare que as bases, elas são iguais, ok? Quando isso acontecer, quando eu tiver uma equação e as bases aqui forem iguais, e na verdade as incógnitas estiverem nos expoentes, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar a base, tá ok? Eu cancelo a base e eu fiquei com 3x igual a 6. X igual a 6 sobre 3, x igual a 2. Tá ok? Então, pega essa bizu aí. Vem comigo, vamos falar mais um pouquinho aqui. Pessoal, 5 elevado a x é igual a 1. Qual que é o valor de x? Enxergar um número de várias formas diferentes. Eu não vou ver o 1 aqui como 1, mas eu vou ver o 1 aqui como 5 elevado a 0, tá ok? Lembra a hora que eu tenho a equação aqui com a mesma base? Então eu posso cancelar aqui as bases e eu tenho x igual a 0, tá ok? Vamos continuar esse assunto aqui. Pessoal, por último, esse seguinte caso aqui, ó. Eu tenho um número, né? No caso uma fração, ela está elevada a um expoente negativo. O que eu vou fazer? Eu vou inverter aqui, tá? Os termos e vou trocar o sinal do expoente, tá ok? Então x sobre y elevado a menos z é igual a y sobre x elevado a z, tá? Por exemplo, 2 elevado a menos 1, tá? Como que eu faço aqui no caso? 2, eu vou transformar esse 2 numa fração, tá? Então eu subentendo esse aqui, que 2 é elevado a 2 sobre 1, né? Ó, tá ok? Ó, é um 2 sobre 1 aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui, ó, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1, tá bom? Que é o próprio meio mesmo, né? E aí, fechou aqui já. Tá ok? Então, eu vou inverter, tá bom? Eu vou transformar, se não for uma fração, eu vou transformar numa fração aqui. E eu inverto e aí eu troco o sinal e resolvo, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. 3 elevado a menos 3. Então, o que eu faço? Eu entendo, né, que esse 3 aqui eu posso chamar ele de 3 sobre 1, ó, ok? E aí vai ficar 1/3 elevado ao cubo, porque aí mudou o sinal ficou positivo. Se eu quiser terminar aqui, 1 ao cubo é 1. 3 ao cubo, 27. E aí, acabou. 1/27. Tá ok, pessoal? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Já aproveita, deixa o teu like se ainda não deixou e também se inscreve no canal se você ainda não fez, tá? E ativa o sininho, assim sempre que eu postar um vídeo novo, você fica sabendo, tá ok? Um forte abraço a todos, a gente se vê por aqui. Tchau, tchau.